Pessoal do Química do Enem, vamos falar agora sobre a pilha de Daniel. Para você entender desta pilha, o que você precisa saber? Que a pilha ela é um dispositivo que, através de reações de oxirredução, ela vai gerar um fluxo de elétrons, ou seja, vai gerar corrente elétrica. Você tem um processo de oxirredução. Na aula anterior, nós falamos sobre a oxirredução do zinco e do cobre, só que no caso eu coloquei a barra de zinco em contato direto com a solução de cobre. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos fazer uma coisa um pouquinho diferente. Aqui está a lâmina de zinco e aqui está a lâmina de cobre. O zinco vai perder elétrons para o cobre, ok? Porém, eu vou fazer com que o fluxo de elétrons se dê por um condutor externo. E esses elétrons, então, migrem até a solução onde está o cobre. Então, como é que a coisa funciona? Lâmina de zinco. Aqui eu preciso ter uma solução que contenha íons do metal, no caso, íons zinco. Então, vamos imaginar aqui uma solução de sulfato de zinco. O zinco, então, sofreria oxidação e passaria para a solução. Naturalmente, com o tempo, vai aumentar a concentração de íons zinco. Eu vou ter excesso de íons zinco, uma vez que o zinco sairá da lâmina para a solução. Os elétrons vão migrar, então, da lâmina de zinco para a lâmina de cobre. Esse fluxo de elétrons, ao passar pelo voltímetro, você vai registrar aqui, certo? Esse fluxo de elétrons. Muito bem. Esta parte da pilha, ela é chamada de eletrodo, onde vai ocorrer a oxidação. O eletrodo ele é constituído pelo metal e por uma solução que contenha íons do metal. Então, o que acontece aqui neste eletrodo? A oxidação do zinco. O zinco passa do estado 0 ao estado de oxidação 2, perde 2 elétrons. Portanto, eu tenho aqui o processo de oxidação. Muito bem. Os elétrons migram pelo condutor externo, chegam à lâmina de cobre. Esses elétrons, uma vez na lâmina de cobre, irão atrair os íons cobre da solução. Então, neste eletrodo eu tenho que ter um metal e uma solução que tenha íons do metal. Então, aqui eu tenho íons cobre e íons sulfato, uma solução de sulfato de cobre. O cobre da solução irá migrar para a lâmina. Com o tempo, essa lâmina ela vai apresentar um aumento da sua massa em função do depósito de cobre que vai acontecendo aqui. E aí eu tenho, então, que os íons cobre recebem elétrons e se transformam em cobre metálico. Aqui no outro eletrodo, com o tempo, eu teria o desgaste da lâmina de zinco. Enquanto neste eletrodo eu tenho oxidação, no outro eu terei a redução. Ok? Então, quais são as duas reações que nós temos na pilha de Daniel? A oxidação do zinco no eletrodo e a redução do cobre no outro. Muito bem. Com a oxidação do zinco, eu vou ter excesso de íons zinco nesta solução. Com a redução do cobre, eu terei com o tempo excesso de íons sulfato nesta solução, uma vez que os íons cobre irão sofrer redução, aumentando inclusive a massa deste eletrodo. Eu terei então aqui excesso de cargas negativas, sulfatos, e aqui eu terei excesso de zinco. Para contrabalançar esse excesso de cargas e para manter o equilíbrio de cargas, existe este outro material aqui que nós vamos chamar de ponte salina. O que vai acontecer pela ponte salina? O fluxo de íons. Parte do excesso de zinco que está aqui irá migrar pela ponte salina até chegar na solução do cobre. E parte deste sulfato também irá migrar no sentido contrário. Na ponte salina, nós colocamos um sal também bem solúvel, também para fazer o contrabalanço de carga. Como aqui eu vou ter excesso de zinco, íons cloreto irão migrar para esta solução. Como aqui eu vou ter excesso de sulfato, íons potássio também irão migrar para esta solução. Então veja que pela ponte salina eu tenho fluxo de íons, enquanto no condutor externo eu tenho um fluxo de elétrons. Note que o íon negativo da ponte ele vem exatamente para este eletrodo,
como há uma migração de ânions para esse eletrodo, ele foi chamado de ânodo. E como aqui há uma migração de cátions para o eletrodo, ele foi chamado de cátodo. Portanto, no cátodo eu tenho a redução de um cátion, enquanto no ânodo eu tenho a oxidação de um metal. No ânodo, a oxidação de metal. Que metal? Zinco. No cátodo, a redução de um cátion. Qual é o cátion? Cátion, cobre. Muito bem, esse fluxo de elétrons, ele sai do chamado polo negativo para o polo positivo. Então, o polo negativo seria o ânodo, onde ocorre a oxidação. Observe que as iniciais negativo, ânodo e oxidação, você pode usar aqui uma mnemônica e chamar isso de não. Quer dizer, quando eu quero recordar o eletrodo da pilha, eu coloco não. Negativo, ânodo, oxidação. Resumindo, portanto, meus amigos, eu posso dizer que uma pilha é um dispositivo onde eu faço com que o fluxo de elétrons saia, certo, de um eletrodo para o outro. Quais são os dois eletrodos que nós temos? Nós temos um polo negativo, chamado de ânodo, e temos um polo positivo, chamado de cátodo. O que acontece no ânodo? A oxidação de um metal. Ok? No ânodo ocorre a oxidação do metal. E o que acontece no cátodo? A redução de um cátion. É sempre assim o funcionamento das pilhas. Essa é a famosa pilha de Daniel e a gente se encontra num próximo momento.